gente falar sobre a situação do deputado Paulo Maluf, na linha conosco o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que defende o ex-prefeito de São Paulo. Bom dia ao senhor, obrigado pela atenção. Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes da Jovem Pan. Ele vai se entregar, doutor? Ele já se entregou. Ontem, quando saiu o resultado da determinação de prisão do ministro Fachin, eu avisei para ele e disse, olha, a questão teratológica contra toda a jurisprudência do Supremo, os embargos infringentes que nós entramos, em função dele ter tido um voto favorável, é amplamente aceito, pelo menos a discussão. Se perdesse ao final, é claro que teria que ser cumprida a pena. Não se pode falar que é protelatório, que é o primeiro embargo que nós estamos fazendo. E a decisão do Supremo sempre foi conhecer os embargos. O Supremo hoje está muito dividido. Existem praticamente 2 Supremo Tribunal Federal. Mas o deputado, assim que soube, disse que queria imediatamente se entregar. Até ontem, queria se entregar ontem à noite. Eu disse a ele que sequer tinha uma documentação. Se ele chegasse na Polícia Federal, teria dificuldade até de ficar lá, por incrível que pareça. Ele estava aqui em São Paulo e foi para a sede da Lapa agora, é isso? Exatamente. Ele estava em São Paulo, na casa dele. Eu comuniquei a ele a questão do Fachin. Disse a ele que estaríamos entrando hoje com um recurso junto à presidência do Supremo, que também discutiríamos a questão da execução junto à vara de execução. O deputado tem graves problemas de saúde e tem 86 anos de idade. Mas ele, de forma muito definitiva, disse, olha, eu vou me entregar, eu tenho que cumprir a decisão do Supremo e nós temos que respeitar. Então ele já se entregou. Nesse momento ele está aí na Polícia Federal de São Paulo. Bom dia, Cacai, a Vera, tudo bem? Oi, Vera, tudo ótimo. A gente estava discutindo aqui a questão de como foi calculada a prescrição no caso do deputado Paulo Maluf, e o ministro Marco Aurélio usou um cálculo diferente ali na prescrição do crime de lavagem. Você pode explicar por que, apesar de ter tanta idade e dos crimes terem supostamente sido cometidos há tanto tempo, ele ainda assim tem de cumprir pena de prisão, segundo o entendimento do Supremo? Essa é uma discussão teórica que o Supremo um dia vai ter que fazer no seu pleno. Se o crime de lavagem é um crime permanente ou não. Veja bem, eu entrei nesse processo já depois quase no final dele. Eu não fiz a instrução do processo, comecei a trabalhar com ele apenas em maio. Eram 5 imputações. 4 delas a turma entendeu que estavam prescritas totalmente, e uma ficou essa discussão, porque o ministro Lewandowski, no início desse processo, quando ele não era advogado, ele entendeu que a partir do momento que o Estado tem o conhecimento do crime, entre aspas, só a partir daí é que poderia começar a prescrição. É uma discussão muito técnica que se dá. Agora, o que para nós interessa nesse momento é que houve um voto favorável, tanto na prescrição como numa preliminar, de falta de ter autorizado uma determinada perícia. A decisão unânime do Supremo é que caberia embargos infringentes quando a decisão ocorre com um voto favorável. O ministro Fachin abandonou uma decisão absolutamente comum. Eu acho que todos se lembram que na época do mensalão, os réus tiveram direito aos embargos infringentes, principalmente quando é no Supremo, porque o doutor Paulo Maluf teve direito a um único julgamento. Ele não teve sequer o conhecido duplo grau de jurisdição. Mas nós vamos discutir isso ainda. A decisão dele realmente surpreendeu, porque é contra toda a jurisprudência do Supremo. Ele decidiu monocraticamente, sozinho, no último dia do recesso, o que dificulta enormemente até mesmo para a defesa. Para vocês terem uma ideia, oficialmente, a informação do Supremo é que nós só poderíamos ter acesso à decisão quando reabrisse no dia 8 de janeiro. Felizmente, nós temos hoje a imprensa sempre de gente que postou ontem a decisão para que a gente possa fazer o recurso, porque a defesa técnica não teve acesso oficial ao documento ainda. Cabe uma prisão domiciliar aí para o Maluf, doutor? Olha, eu evidentemente que vou tentar, porque ele, além de 86 anos de idade, o doutor Paulo tem uma série de problemas de saúde. Não, no meu ponto de vista, não seria nenhum privilégio. Eu sei que se conseguir, vai haver a crítica de que é um privilégio. Eu sempre digo o seguinte: quando você tem uma pessoa que consegue, por exemplo, uma prisão domiciliar, que há previsão legal, e essa pessoa é uma pessoa conhecida, a crítica é, olha, os demais que estão doentes, que são mais velhos no Brasil, não conseguem. Mas o ideal seria que todos que têm o direito possam conseguir. É o mesmo fato agora dessa senhora do Rio de Janeiro, a Adriana Anselmo, que tem direito
a ficar em casa por causa dos filhos. É claro que tem uma série de mulheres no Brasil que têm filhos e não conseguem esse direito. Mas o direito deveria ser estendido a todos. Se o Dr. Paulo tem 86 anos de idade e tem uma série de doenças, eu penso que o correto, já que tem que cumprir a decisão do Supremo, seria que fosse cumprido numa prisão domiciliar. Isso nós vamos despachar hoje com o juiz da Vara de Execução de Brasília. Cacá, a gente fala aqui em que ele tem uma idade realmente avançada, é verdade, mas os crimes que estão referidos nessa ação, alguns foram cometidos entre 96 e 98, portanto há 20 anos, quando ele já era mais velho, mas não tinha a idade que tem hoje. Você fala numa entrevista, na sua entrevista ontem, depois da decisão, em momento punitivo que vive o Brasil. Será que vive um momento punitivo? Depois de 15 anos, 20 anos do cometimento de crimes, um juiz manda que se cumpra uma sentença. Será que isso é assim tão exótico? Ou o Brasil é que não está acostumado a que a justiça seja cumprida para quem tem foro privilegiado, para quem é poderoso, para quem é político? Vera, eu sou absolutamente contrário ao foro privilegiado, já escrevi sobre isso mais de uma vez. O que eu acho que é estranho nesse processo, o tempo do processo, eu acho que a demora foi evidente no decorrer desse processo, eu não trabalhei nele, eu desconheço até os motivos processuais. O que é estranho nesse processo é que esses embargos infringentes que não foram aceitos e que foram determinado cumprimento monocraticamente pelo ministro Fachin, é um recurso que sempre foi usado. É a primeira vez que ele é recusado. Você veja bem, a necessidade do cumprimento, nós temos um caso conhecido do Supremo Tribunal, que o ministro Toffoli determinou o cumprimento de pena de um ex-senador, que era o 8º ou 9º embargo que se entrava, e considerou-se protelatório. Esse caso que nós estamos dizendo específico, eu acho que você, que é um jornalista que eu respeito muito e é muito experiente, vê no Supremo Tribunal que há uma divisão. Você tem uma discussão hoje sobre qual linha que o Supremo vai tomar, que é evidente, basta ver a discussão que se deu ontem no plenário, de forma muito acirrada e, no meu ponto de vista, negativa para o judiciário. Eu acho que essa divisão do Supremo não é boa. De qualquer maneira, a jurisprudência em vigor pelo Pleno, ainda que por maioria estreita, é que de cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Ela pode ser revista se o caso voltar ao plenário, mas esta é a jurisprudência aceita pela maioria dos ministros hoje, certo? Eu agradeço a sua pergunta, porque no caso do Dr. Paulo não houve segunda instância. Você exatamente tocou no ponto que eu iria tocar. O Dr. Paulo vai começar a cumprir pena por um julgamento em única instância. Quando você tem um foro privilegiado, e esse é um dos motivos que eu sou contra, inclusive, essa discussão se deu muito no mensalão. Quando você tem um foro no Supremo, a turma do Supremo, no caso aqui, a primeira turma, condenou o Dr. Paulo. Ele não teve um direito, que é um direito que todos os países dão, que é o segundo grau de jurisdição, porque foi o Supremo. Qual seria o segundo grau de jurisdição? Você foi precisa. Seria exatamente os embargos infringentes. Se, após o julgamento dos embargos, ele tivesse mantido a condenação, sem dúvida nenhuma, teria que cumprir a pena. Só que a excepcionalidade, o foro de prerrogativa de função, eu digo isso há muitos anos, já advoguei para mais de 70 governadores, uma série infinita de senadores, ele sempre, do meu ponto de vista, é negativo. Então você veja bem, o Dr. Paulo teve um julgamento único, numa primeira instância, numa única instância, e os embargos infringentes seriam a oportunidade dele ter a segunda instância, até para cumprir essa decisão plenária, que eu espero derrubar no começo do ano. Eu que defendi essa ação direta de constitucionalidade, eu sou contra a necessidade da prisão após o segundo grau, mas mesmo na decisão de prisão só após o segundo grau, o Dr. Paulo foi prejudicado, porque ele só teve um primeiro grau de jurisdição, o grau único da primeira turma. Os embargos infringentes seria exatamente o motivo dele ter, o momento dele ter a segunda instância. Mas é um grau único que levou 15 anos, inédito, né, no país. Não, olha, essa é uma outra discussão. Eu não era advogado dele, eu não sei nem como é que se deu esse processamento. Acho que teve momentos no Supremo, teve momentos em primeira instância. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o cumprimento da pena. Eu entrei no processo agora em maio. Ele teve um julgamento num único grau de jurisdição, na turma, e os embargos infringentes são amplamente aceitos em todos os outros casos. É fácil de lembrar, para nós que acompanhamos o dia a dia do judiciário e da política, os embargos infringentes foram usados largamente no caso do mensalão. Ok. Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacá, advogado de Paulo Maluf, mais uma vez, obrigado pela atenção e gentileza, bom trabalho.
Obrigado, alegria falar com vocês. Um abraço. Num outro debate mais longo, eu ia questionar essa questão do primeiro grau de jurisdição. O Supremo não é o primeiro, é o último.